Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Sejam bem-vindos à Mesa com Jesus. A grande certeza que nós temos nas nossas vidas é que um dia haveremos de partir. Ao longo de vários séculos, muitas doutrinas foram sendo criadas e deturparam aquilo que seria a natureza humana. A vida seria pura e simplesmente uma espera interminável até um dia partirmos e pronto. Acabou a nossa vida. Como devem calcular, nós cristãos sempre tivemos outro pensamento. Na antiga Grécia, Aristóteles e Platão, por exemplo, tinham uma doutrina muito interessante, que era da imortalidade da alma. A alma é o princípio espiritual criado por Deus que permitiria que um corpo tivesse um querer, tivesse um sentido, pudesse amar, pudesse racionalizar-se. Por isso é que nós dizemos que os seres humanos são os únicos seres que têm alma. A verdade é que, apesar deles considerarem que a alma era imortal, eles tinham uma ideia de que a alma estava presa no corpo e com a morte existiria esta separação, esta libertação da alma divina. Os padres da Igreja, sobretudo São Tomás de Aquino e muitos outros, Santo Agostinho também, vão ver nos filósofos gregos, vão buscar esta doutrina e vão-lhe dar um novo sentido. A encarnação do Verbo, o nascimento de Jesus, irá demonstrar uma das coisas, é que o corpo não é mau e não é como se a alma fosse colocada no corpo. Não. Deus, no momento da concepção, tanto criou o corpo como também cria a alma. Nós não somos uma espécie de robôs em que a alma está aqui neste corpo. A alma é verdadeiramente aquilo que dá vida ao corpo. Por isso é que o Gênesis vai dizer duas coisas lindíssimas. O ser humano nasceu do pó da terra e que Deus insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida e assim o transformou num ser vivente. Portanto, na morte, a tradição judaico-babilónica que nós vamos tendo e vamos vendo isso ao longo do Antigo Testamento é que o homem, uma vez que o seu corpo vem do próprio pó, porquê? Porque eles observavam que quando os corpos morriam, entravam em decomposição e se transformavam em pó, ligavam-se à terra. Mas eles acreditavam que o corpo, apesar de se deteriorar, a alma elevava-se até Deus. Por isso é que no livro do Eclesiastes dizia assim: então o pó voltará à terra de onde saiu e o espírito voltará para Deus que o concedeu. Desta forma, aquilo que nós vamos ver é que a morte não foi um desígnio de Deus. Não foi Deus que criou a morte. Aliás, o próprio Gênesis diz isso. A morte é uma consequência do pecado original. Mas eu depois hei de falar do pecado original num outro vídeo. Este vídeo aqui quero-me sobretudo focar nesta grande dificuldade que nós ainda hoje temos, que é a forma como lidar com a morte. Com o nosso Senhor Jesus Cristo, a morte ganhou um novo sentido. Cristo, na cruz e com a sua ressurreição, ele venceu a morte. O próprio São Paulo depois vai dizer: se a morte entrou por um só homem, então a vida entrou também por um só homem. O pecado de Adão que nos fez descer da comunhão com Deus, agora é reabilitado pelo Senhor Jesus. De uma vez para sempre, a morte é completamente destruída na cruz. Pelo batismo, nós morremos, é o simbolismo que vai existir. Nós morremos com Jesus para ressuscitarmos para a vida eterna. Os primeiros padres da Igreja vão ter a piedosa tradição de chamar à morte a entrada na vida. Existia esta percepção de que quando uma pessoa morria, na realidade o que acontecia era partir da vida para a verdadeira vida. Que é o quê? A comunhão com Deus. Desta forma, o cristão, no seu coração, meditando na vida de Cristo, compreendendo a sua morte e ressurreição, acaba
por sentir serenidade e tranquilidade. Mas não uma falsa tranquilidade de quem não pensa na morte ou de quem acha que isso é muito distante. Mas é sobretudo compreender que, atendendo aos sacramentos, à oração, à Eucaristia, à confissão, estando ligado a Cristo, assim a morte morre de uma vez para sempre. Por isso mesmo, toda a ansiedade que vamos sentindo face ao desconhecido e à impossibilidade de compreendermos determinadas realidades, sentimos-nos confiantes. Por isso é que numa das nossas mais famosas orações, que é a Ave Maria, nós pedimos à nossa Mãe Santíssima que ore por nós agora e na hora da nossa morte, para que um dia, aquele momento que é inevitável, que há de acontecer, não se transforme no bicho de 7 cabeças, mas que se transforme sim num momento de paz, de serenidade, de tranquilidade, sabendo e tendo sempre no nosso coração que Deus está connosco. Um grande abraço a todos vós.